Questão 6.19. Represente graficamente os diagramas de força cortante e momento fletor para a viga. Então, galera, mais uma questão para nós, a questão 6.19. Questão muito legal, né? Um pouco trabalhosa, mas vai dar certo. Ele quer que a gente faça o diagrama de momento e o diagrama de força cortante, certo? Então, para isso, a gente vai primeiro fazer um somatório de forças, primeiro descobrir quem é as nossas reações, a Y e BY, que são os apoios que nós temos, depois fazer algumas seções para chegar nas equações de força cortante e de momento. Então, vamos lá. Eu tenho dois apoios, né? Fiz aqui a mesma viga, só que desenhado apenas os meus apoios, as minhas forças, o que vai ser necessário. Como o B é um pino, ele tem esse BX aqui, mas que não vai nos influenciar em muita coisa, não. Então, eu voltei. Primeiro, transformei o meu carregamento de 30 kN por metro numa força aplicada no centro, porque é um carregamento triangular. Peguei 30, multipliquei por 1,5, deu 45 kN. Aplicada a 0,75 dessa extremidade. Aqui, a 1,5 metro, eu vou ter o meu AY, e a mais 3 metros eu vou ter o meu BY. Aqui a 3 metros da extremidade eu vou ter esse torque de 45 kN metro. Então fiz aqui o somatório de forças em Y, certo? Tem que ser igual a 0, menos 45, considerando o sentido positivo para cima, mais AY mais BY. Descubro uma equação. AY mais BY é igual a 45. Esse 45 está em kilonewtons. Aí eu vou fazer agora o somatório de momentos em B, certo? Para eliminar o meu BX e o meu BY, para que eu não tenha um problema com eles. Fiz o somatório de momentos em B. Considerando esse momento aqui, certo? De 45, negativo, porque eu considero sempre o sentido convencional, que o momento positivo é no sentido anti-horário. Menos 45. O meu AY de BY está a 3 metros, certo? Então vai ser menos 3 vezes AY, porque eu vou ter um momento no sentido anti-horário, certo? Aí eu vou ter também um momento gerado por essa força de 45 kN, que está a 3 metros mais 0,75, certo? Então eu vou pegar 3,75 multiplicar por 45, que vai dar esse valor de 168,75. Daí eu apenas vou isolar o meu AY, certo? Para obter o valor dele, resolvendo algebricamente essa equação, eu vou ter 41,25 kN. Dessa equação eu joguei aqui em cima, descobri que o meu BY é 3,75 kN. Pronto. Eu já tenho as minhas reações AY, já tenho as minhas reações BY. Qual é o próximo passo? O próximo passo, depois das reações, é fazer as minhas seções, certo? Eu vou precisar fazer uma seção sempre que eu tiver uma descontinuidade, ou seja, sempre que eu tiver uma força aqui, ou aqui, né? Eu vou precisar fazer a minha seção. Porque elas vão, vamos dizer assim, bagunçar se eu não fizer a seção até elas, né? Elas não vai dar muito certo. Então, o usual é sempre fazer assim, que o Hibbeler vai trazer para nós. Então, minha primeira seção, eu vou fazer até aqui, certo? Até o A. Percebam, o meu x1 é de 0 até 1,5, certo? Que é até aqui o meu A. Então, meu x1 está crescendo da esquerda para a direita, certo? Desenhei aqui meu carregamento. Percebam, o meu carregamento, eu escrevi ele aqui como função de x1. Por quê? Porque se o meu x1 vier até aqui, sei lá, até 1 metro, eu não vou ter o meu carregamento inteiro. Então, eu não vou poder usar os meus 45 plenos, né? Vai ser uma parte deles. Então, o meu 30 kN, eles têm que estar sujeito ao meu x1, certo? Então, o que a gente vai fazer vai ser basicamente somatório de forças e somatório de momentos. Lembrando, força cortante positiva, ela vai girar a barra no sentido horário, certo? Por isso que ela está aqui para baixo, como se fosse girar a nossa barra no sentido horário. Momento positivo é sempre de baixo para cima, alongando as de baixo, comprimindo as de cima. Então vamos lá. Somatório de forças em Y, eu vou ter quem?
menos 30, que é o meu carregamento, vezes quem? Vezes o comprimento, que é o meu x1, que eu não sei quanto é que ele vai ser, ele vai ficar variando. Menos quem? Menos a minha cortante, porque ela está para baixo, eu considero sempre o sentido usual dos somatórios. Menos V1. Daí eu tenho o quê? Minha força cortante vai ser V1, que é igual a menos 30 vezes x1, certo? E aí, daqui eu vou descobrir agora o meu momento, fazendo o somatório de momentos. Lembrando que eu vou sempre pegar para calcular o meu momento da minha seção, certo? Do finzinho da minha seção até chegar na força que eu quero. Então, a minha força, ela vai ser aplicada, como ela está em função de x1, certo? Imagine que x1 é algum valor. Quando eu fiz aqui, eu disse que ela ia ser aplicada justamente no meio, né? Porque é um carregamento triangular. Então, o meio de 1,5 é 0,75. O meio de x1 vai ser x1 sobre 2. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar a minha força, que no caso é 30 vezes x1, vezes o meu braço de alavanca. Quem é o meu braço de alavanca? É a metade do comprimento, que é x1 sobre 2. E aí eu vou ter quem? O meu M1, meu momento M1, que está aqui positivo, né? Sentido anti-horário. E o momento gerado por x1 também vai ser positivo, porque gera um momento no sentido horário. Então, o meu M1, quando eu passar essa equação para lá, né, dividido 30 por 2, eu vou ter que meu M1 é menos 15x1 ao quadrado. Beleza, fizemos a minha primeira seção. Vamos fazer agora a nossa segunda seção, que vai ser entre essa descontinuidade e essa descontinuidade. De 0, a nossa seção, eu vou considerar ela de 0 aqui, certo? Até que chegue em 3. Só que a minha equação eu vou considerar apenas nesse espaço aqui, beleza? É necessário que a gente entenda isso. Porque a equação que vai definir esse primeiro espaço, eu descobri aqui. Então vamos lá. Fiz aqui a minha segunda seção. Então, coloquei os nossos 45 kN, né, que eu tirei lá de cima do meu carregamento pleno, certo? E coloquei agora também os meus 41,25 kN. Por quê? Porque o que vai importar para mim não é até 1,5, é depois de 1,5, é de 1,5 até 3, né? Que seria, como eu já ilustrei, daqui até aqui. O que vai importar para mim é essa parte. Então é por isso que eu não vou me importar muito com o que acontece antes dela. Por isso que eu coloco os valores plenos, tanto de carregamento quanto dessa força, porque eu não vou usar essa equação para calcular isso aqui. Então, não preciso deixar em função, como eu fiz aqui na primeira seção. O meu x2, ele cresce da esquerda para a direita. Da mesma maneira que eu fiz lá, eu coloquei aqui V2 e o meu M2. Fazendo o somatório de forças em Y, o que é que eu vou ter? Menos 45 mais 41,25 menos o meu V2. O meu V2 vai assumir um valor constante de menos 33,75 kN. Beleza, de posse do V2, vou fazer o meu somatório de momentos. Somatório de momentos, vou ter esse momento M2 no sentido positivo, certo? Coloquei ele aqui positivo, menos, porque vai dar um momento negativo, né? Essa força aqui vai dar um momento no sentido horário que vai dar negativo. Menos quem? Aí preste atenção. x2 menos 1,5, certo? Por quê? Porque o meu x2 é o comprimento da barra inteira. Só que eu não quero o comprimento da barra inteira. Eu quero só até aqui, certo? E antes disso aqui eu tenho quem? Tenho 1,5. Então tem que ser x2 menos esse 1,5 aqui, porque eu quero só do finalzinho da minha seção, seja ela onde for, até essa minha força aqui, certo? Então vai ser o meu x, que é variável, menos o meu 1,5. Beleza? Então, vamos lá. x2 menos 1,5. 41,25 vezes o braço e a alavanca vai gerar um momento no sentido horário, ou seja, negativo, certo? E fiz aqui o desconto do menos 1,5. O meu 45 kN, da mesma maneira. Vou pegar o meu x2, que seria o comprimento da barra inteira, e vou diminuir até que chegue no meu 45, certo? Só que entenda, o meu 45 está mais para o final da barra, ou seja, não vai ser mais 1,5, vai ser justamente a metade de 1,5, que é 0,75.
Então, vou pegar 45 multiplicado pelo braço de alavanca, que é x2, que é o comprimento da barra inteira, menos esse pouquinho aqui, que é 0,75. Então, podem perceber que vai dar no sentido anti-horário, vai dar um momento positivo, né? Coloquei aqui o sinal. Somando, né, e reorganizando os termos, eu descubro que o meu momento M2 vai ser menos 3,75x2 menos 28,125. Beleza. Já fizemos para duas descontinuidades, né? Para essa descontinuidade aqui, ó. Para essa descontinuidade aqui do momento. E agora a gente tem que fazer para a descontinuidade gerada pelo nosso pino, que eu fiz aqui embaixo. Daí, galera, nós vamos fazer o nosso x3, que eu vou pegar da minha segunda descontinuidade até a minha terceira, que é mais 1,5 metro, né? Isso aqui. Só que eu não vou fazer isso aqui tudo, certo? Eu vou fazer da direita para a esquerda, porque é muito mais simples. Tá aqui eu fiz o meu x3 crescendo da direita para a esquerda, né? Fiz ele de 0 até 1,5. Tem que lembrar que eu fiz da direita para a esquerda, certo? Na hora de você aplicar os cálculos lá na frente. Então, da mesma maneira, né, os momentos alongando a de baixo, comprimindo a de cima, e a cortante girando a barra no sentido horário. Então, somatório de forças em Y tem que ser igual a 0. A minha cortante vai ser igual ao inverso dessa minha de 3,75, porque são as únicas forças que tem, e elas estão no sentido inverso. Basta fazer o somatório de forças. O somatório de momentos, da mesma maneira. Vou ter o meu momento M3, que agora está no sentido horário, ou seja, negativo, mais o momento gerado pelo meu BY, né? Que vai ser quem? X3, que é o comprimento daqui até aqui, vezes 3,75 no sentido anti-horário, que é positivo. Daí eu descubro que o meu momento 3 é igual a 3,75x3. Então, galera, eu fiz apenas pegar minhas equações e reescrevê-las aqui, certo? Meu V1 deu menos 30x1, o meu V2 deu menos 3,75, o meu V3 deu menos 3,75, o meu V1 máximo, certo? Eu apliquei no máximo, que é 1,5, deu menos 45. E aí você tem que lembrar daqueles limites que a gente fez, foi fazendo, né? O meu M1 deu menos 15x1 ao quadrado, o meu M2 deu menos 3,75x2, menos 28,125, o meu M3 deu 3,75. O que eu vou precisar para saber os meus momentos, né? Para construir o meu gráfico e para saber a minha cortante, eu vou precisar saber onde eles começam e onde eles terminam, os valores nos extremos, e vou, de posse da função que eu tenho, eu vou desenhar, certo? Então, para minha cortante, eu tenho duas constantes e uma reta, né? E aí que eu já peguei o valor máximo dele. O valor mínimo é 0, né? Porque quando eu aplicar em 0 aqui, isso aqui vai dar 0. E aí eu vou fazer a mesma coisa para os momentos, né? Descobrindo valores máximos e mínimos. Nos extremos, né? Valores extremos, na verdade, desculpe. O meu momento 1 aplicado em 0, ele vai dar o quê? 0. E o meu momento 1 aplicado no primeiro extremo, que é 1,5, ele vai dar quanto? Menos 33,75. Da mesma maneira eu faço para o momento 2. Lembrando que eu disse que a equação do momento 2, apesar do meu x começar aqui no 0, eu só vou usar nessa parte. Então, quem é o meu primeiro extremo? É 1,5, certo? Seria 1,5. Momento 3 vezes aplicado em 1,5. Momento 2, me desculpa, aplicado em 1,5, certo? Eu vou ter quem? Menos 33,75. E aí, o outro extremo é em 3, né? Do meu momento 2. Que vai ser menos 39,375. Daí, vou fazer a mesma coisa para o momento 3. Lembrando que o meu momento 3, ele começa da direita para a esquerda. Então, o meu 0 aqui é como se fosse aqui, certo? E o meu 1,5 é como se fosse aqui. Beleza? Então, primeiro eu apliquei o meu 1,5, que é nesse ponto, e deu 5,625. E apliquei em 0, que é aqui, certo? E deu 0. De posse desses dados, a gente pode agora construir os gráficos de momento e de força cortante, beleza? Então, lembrando, a minha força cortante, ela deu inicialmente uma reta, né? Começa em 0 e acaba em menos 45. O que foi que eu fiz? Desenhei aqui o nosso 0,
e fui descendo como uma reta até menos 45. Daí, a nossa segunda força cortante, ela deu uma constante, né? A segunda e a terceira são iguais, que é menos 3,75. Foi a mesma coisa que eu fiz, né? Aqui em menos 3,75, fiz uma constante. E aqui também. Beleza, força cortante, já foi. Momento fletor. Percebam, meu primeiro momento, ele é uma função quadrada. Se é uma função quadrada, ela vai ter a forma de uma parábola, né? Aplicado em zero, eu descobri que ele é zero. E aplicado em 1,5, eu descobri que é menos 33,75. Então, a gente vem no zero aqui e no menos 33,75 e faz essa fórmula de parábola, né? Meia parábola, na verdade. Aí, da mesma maneira, eu fiz para o segundo, né? O segundo é uma reta, né? Vocês percebem que só tem x2 aqui. Apliquei em 1,5 e apliquei lá no 3. E a nossa reta, aqui no 1,5 deu esse valor, né? Da reta, menos 33,75. E no 3 deu esse valor. Então, a nossa reta vai ser uma reta decrescente, né? Da mesma maneira, eu faço para o nosso M3, que deu 3,75x3, né? Então, aplicada em 1,5, certo? O nosso 1,5 vai ser aqui, ó. Vai dar quanto? 5,625. E aplicada em zero, que vai ser no finzinho aqui, vai dar igual a zero. Apenas desenhei uma reta decrescente, né? Começando em 5,625 e decaindo até chegar em zero. Pois é, galera, questão um pouco trabalhosa, mas todas as questões desse estilo seguem a mesma linha. Primeiro você calcula as reações, os apoios, as forças, depois você faz as seções que forem necessárias a partir do número de descontinuidades e depois você vai aplicando esses valores, prestando atenção nas funções e aplicando os valores onde ele começa e onde ele termina.